Ora, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Futebol 120 de formato vídeo. Quero agradecer-vos todo o feedback que deram, o positivo e o negativo também, porque há muitas coisas a melhorar, nomeadamente aqui o foco. No último episódio acho que ficou mais focada, em dada altura, a camisola da Académica do que propriamente a minha cara, portanto isso é um ponto a melhorar. Há também outros pontos na produção do podcast que também têm que ser melhorados, mas lá está, isto é com o tempo. Agradeço imenso o vosso feedback e as vossas dicas. Um abraço especial ao Rafa do podcast universitário, que também esteve a falar comigo há algum tempo para me orientar mais ou menos nestas andanças, portanto um abraço desde já ao Rafa. Neste episódio gostava de ter uma organização mais consentânea com aquilo que eram os episódios áudio, ou seja, começar com introdução cultural, tema retro e por aí afora. E para a introdução cultural gostava de trazer novamente, eu sei que já tinha falado disto, mas gostava de trazer os Simpsons, nomeadamente um episódio em que Portugal e México jogam e supostamente é a previsão da final do Mundial. Ora, não é bem assim. Eu acho que é bom e é normal as pessoas sensacionalizarem um bocadinho, não é? Para levarem para o lado do ok, os Simpsons preveem tudo e preveem que Portugal vai estar na final. Mas se os Simpsons preveram tudo e se preveram tudo exatamente como decorre ali, naquele episódio, então as coisas não são assim tão boas, porque o jogo acaba interrompido, porque os adeptos acabam todos à batatada, basicamente. E não é propriamente o Mundial, mas sim o jogo que vai terminar a melhor nação do mundo. Claro que pode-se fazer essa associação, não é? Mas trata-se de um jogo não da mesma competição, por assim dizer. No episódio há algumas críticas que ficam bem evidentes, nomeadamente ao aborrecimento que o chamado soccer pode provocar nos norte-americanos e também a euforia própria, o entusiasmo que se cria. E depois o rápido aborrecimento que lhe segue. E isso é muito evidente no episódio e é o que leva também aos confrontos entre os adeptos, que ficam muito entusiasmados no início do jogo, mas depois ficam tão aborrecidos que acabam por se envolver em cenas de pancadaria. Mas pronto, é um episódio muito interessante. Aliás, a genialidade narrativa dos Simpsons é evidente neste episódio e noutros. Eu tenho visto bastantes e gosto muito de ver também por isso, porque começa-se num ponto e depois vai-se levar a outro completamente diferente. Neste caso, leva-se à licença de porte de arma e essas coisas assim. E a responsabilidade associada à mesma, e acho que é um episódio muito interessante. Não vou adiantar mais para quem quiser ver, não levar com spoilers. É o episódio 6 da temporada 9 e atenção, não retrata ou não prevê a final do Mundial entre Portugal e México. É simplesmente um jogo entre Portugal e México para determinar quem é a melhor nação do mundo a jogar a bola. E pronto, e resulta em pancadaria. Mas é um bom episódio e recomendo. Já agora, não vou passar a música, mas há também uma música que eu estava a ouvir há bocadinho e acho que é também boa para recomendar, que é Last Train to London. Não me lembro agora da banda, mas é uma música muito interessante. Pesquisem e ouçam, provavelmente já a conhecem, já a ouviram. É uma música muito gira e recomendo. Fica então aqui a introdução cultural, vamos ao tema retro. No tema retro desta semana falo de um jogador que vestiu esta camisola, não esta camisola precisamente, ai, desculpem o micro, mas um jogador que representou o Inter na época em que usou esta camisola. Não sei se chegam lá assim, só assim, mas devo-vos dizer que este jogador também usou esta camisola. Aliás, esta camisola tem o nome dele, mas eu não vou revelar já. Só, pronto, fica aqui um desafiozinho para vocês verem ou pensarem quem será o jogador. Vou-vos dar algum tempo para pensarem e tentarem chegar lá. É um jogador que, vou-vos dar algumas dicas, é um goleador e é um jogador do continente africano. Acho que agora já se torna mais fácil. Também representou o Barcelona e Real Madrid. Aliás, foi no Real Madrid que ele começou a despontar, embora não com tanta evidência. Em 1995 foi descoberto, jogava no KSA dos Camarões, eu acho que vocês já sabem quem é, e foi um jogador que se destacou imenso mais tarde, não logo no Real Madrid, nem nos empréstimos a que foi sujeito tanto ao Leganés como
ao Espanhol, creio eu. Depois, sim, ao serviço do Mallorca, é que se evidenciou, e houve uma época em particular em que até levou a equipa às Champions, portanto, ou foi uma figura muito importante para levar a equipa às Champions. O Mallorca terminou a Liga, La Liga 2002-2003, creio eu, deixa-me só aqui ver as minhas notas exatamente, 2001-2002, 2001-2002, perdão, 2000-2001, consegue ser importante para a ida às Champions, com 13 golos marcados. O Mallorca terminou a Liga em terceiro lugar, com 71 pontos, acima do Barça, creio eu. Na época seguinte, começa a ganhar visibilidade e é o jogador, se calhar, de maior destaque do Mallorca. E depois em 2002, 2003 e 2003, 2004 dispara completamente, 41 golos nas duas épocas, foi a figura da equipa e aí foi contratado pelo Barça. Não deixa de ser irónico que um jogador que não foi aproveitado pelo Barça acaba por ser aproveitado, ou melhor, não foi aproveitado pelo Real Madrid, acaba por ser aproveitado pelo Barça. Eu acho que vocês, pelo trajeto de carreira, já chegaram lá, mas para quem ainda não sabe quem é, estou a falar de Samuel Eto'o, número 9 do Mallorca e de outros clubes. É um jogador que eu gosto sempre de recordar, porque acho que não se recorda suficientemente a sua capacidade goleadora, o seu espírito de equipa, que ficou muito evidente numa célebre meia-final da Champions. O Eto'o, depois do Barça, foi para o Inter e foi precisamente no Inter em que ele faz uma exibição a lateral esquerdo, praticamente, que garante o apuramento do Inter para a final de 2009-2010. Não sei se o Inter usou esta camisola ou não, mas esta camisola é dessa época. Esta camisola em particular não é do Eto'o, é até do Zanetti, mas podia ser do Eto'o, porque é um jogador que eu admiro pelo sentido coletivo, pelo que representou também para a seleção dos Camarões. Eu acho que foi talvez a figura maior da seleção dos Camarões, talvez equiparada a Roger Milá, que acabou por pôr os Camarões no panorama mundial, com os golos que marcou, com as danças à volta da bandeirola de canto no Mundial de 90 e creio que 94 também. Agora não quero estar a cometer nenhum erro, digam nos comentários, como disseram no último episódio, é sempre bem-vindo. E pronto, acho que é um jogador que sempre admirei e queria trazê-lo aqui para o tema retro. Depois de ser relevante no Inter e também conseguiu ser no Chelsea, teve ali passagens mais discretas pela Sampdoria e pelo Everton, mas antes disto esteve no Anzi, foi atraído também pelos milhões, pelos petrodólares, embora os petrodólares fossem russos e não agora, como são agora do Médio Oriente. Então fez duas boas épocas ao serviço do Anzi, duas ou duas e meia, foi para o Chelsea, foi relevante também. E depois acabou por ter um bocadinho o ocaso da carreira na Sampdoria e no Everton, embora continuasse a ir para as curvas. Não para este nível, mas se calhar para a Liga Turca. Juntou-se ao Antalyaspor, creio eu, deixem-me confirmar aqui, creio, exatamente, Antalyaspor, e 38 golos em 62 jogos mostram bem a capacidade deste senhor para marcar golos. Nunca se fartou e pronto, foi na Turquia que fez definitivamente o phasing out da sua carreira, antes de se juntar ao Qatar SC, portanto andou aqui sempre à volta dos petrodólares, o homem. Pelo meio fez 4 mundiais, o último dos quais no Brasil, 2014, e conquistou muitos títulos, 3 Champions, 2 CAN, é verdade, 3 Ligas Espanholas, uma italiana e ainda uns Jogos Olímpicos. É verdade, este homem conquistou tudo, praticamente tudo. Foi 2 vezes o melhor marcador em Espanha, o melhor avançado da época para a UEFA numa época, e ainda foi parte da equipa do ano da FIFA, Team of the Year, o Totti, como preferirem, em 2 temporadas. Portanto, diz muito do trajeto deste senhor, que é um senhor do futebol e acho que deve ser recordado como tal. Em cima disto tudo, ainda tinha aqui uma nota, foi 4 vezes jogador africano do ano. Portanto, nota-se aqui a relevância de Samuel Eto'o para o mundo do futebol, para o futebol africano em particular, e queria recordá-lo neste tema retro, o primeiro tema retro do formato de vídeo, e pronto, e recordar com esta camisola que eu acho bonita, do Mallorca, Samuel Eto'o, número 9. Não a vesti porque, pronto, lá está, queria também mostrar as costas, e acho que foi, pronto, queria muito fazê-lo. E espero que tenham gostado deste tema retro em formato de vídeo, no momento em que aparece aqui um mosquito
Isto depois, se calhar, vai ser evitado. E é isto, tema retro desta semana. Passando agora para a atualidade, estamos na fase dos playoffs para o Mundial e houve jogos bastante interessantes, nomeadamente os jogos da Irlanda e do País de Gales. Tenho imensa pena que eles tenham saído de prova, porque gosto sempre de ter equipas britânicas nestes certames. É sempre um ambiente que se vive completamente diferente. Mesmo que não estejamos lá, vamos vendo as reportagens e sentimos que o futebol é uma festa muito vivida e muito pura, digamos assim, sobretudo quando não há pancadaria. E pronto, tive pena que Troy Parrott e companhia ficassem de fora, sobretudo pelo Troy Parrott e também pelo Harry Wilson, um jogador que eu gosto bastante também do Fulham. Passaram-lhes à frente República Checa, ou Chequia, desculpem, e também a Bósnia. Pela Bósnia fiquei particularmente contente porque também é uma nação que vive muito o futebol e costumam proporcionar bons espetáculos. Aliás, houve também a questão de Edin Dzeko salvar a equipa. Estavam a perder frente ao País de Gales por 1-0 e apareceu Edin Dzeko, o velhote, a marcar o empate aos 85, 86 e a levar o jogo para prolongamento, onde a Bósnia se superiorizou. Foi um jogo... Eu gostei bastante da partida, tanto dessa como da Irlanda. Foi pena, pronto, que o País de Gales e a Irlanda ficassem de fora. Depois houve outro jogo também em que ficou evidente um jogador da Liga Portuguesa, o Piatuszewski. A Polónia deu a volta ao marcador e venceu a Albânia para se apurar para a final portanto, para o play-off final, não é? O jogo final, a final do play-off, vá. E foi de facto uma partida onde houve duas partes completamente distintas. Eu sei que isto é um chavão muito comum, mas é importante também referi-lo. E Piatuszewski acabou por ajudar a mudar o jogo da Polónia, sempre aberto, ou muito aberto, conseguia trazia invariavelmente o jogo para o meio. Foram raras as vezes em que ele explorou a linha de fundo, mas sempre que vinha para o meio era sinal de perigo e a equipa foi crescendo também com ele. E com a meia distância, foi muito por aí que a Polónia foi ganhando ascendente sobre a Albânia. A meia distância garantiu um pontapé de canto que deu origem ao golo, o primeiro golo polaco, e depois foi precisamente de meia distância que a equipa fez o segundo golo. Foi também uma partida muito interessante. Claro que agora há menos partidas interessantes, portanto sobra tempo para ver estas. Mas eu acho que mesmo assim é um jogo com importância tremenda, não é? Porque estamos a falar de uma equipa ficar completamente fora do Mundial num jogo, não é? Isso é duríssimo, é muito duro ganha uma relevância muito acrescida. Por isso, Dinamarca e Itália terão ficado muito felizes por terem limpado os seus adversários da forma que o fizeram. A Itália, se calhar, foi menos autoritária do que a Dinamarca. A Dinamarca venceu confortavelmente a Macedónia do Norte. Já a Itália teve algumas dificuldades, quer dizer, dificuldades não diria, mas demorou até conseguir desatar o nó frente à Irlanda do Norte. E é isso, acho que não estou a esquecer nenhum. Houve também um jogo entre Kosovo e Eslováquia com 7 golos, também muito interessante. Acabei por não ver esse jogo. Depois o jogo com a Turquia foi o primeiro. O jogo entre a Turquia e a Roménia foi também um jogo interessante de seguir, mas não teve muita ação. É sempre jogos muito intensos com a Turquia, normalmente temos essa percepção e é verdade, mas não foi um jogo, nessa perspectiva, bom de se acompanhar, mas sem grandes ocasiões de perigo. Para se tornar mais robusto e mais bem encarado na perspectiva pública, acho eu. Estou-me a esquecer aqui de um jogo, acho eu. É o Ucrânia e Suécia. Vítor Gyökeres apareceu em grande no hat-trick. O homem está de volta aqui às grandes exibições e salvou a sua seleção de... Um jogo podia ser difícil frente à Ucrânia, onde está, por exemplo, Anatoly Turbin. Agora vamos ter jogos muito interessantes. Um Bósnia-Itália que ganha aqui um suspense maior por se disputar precisamente na Bósnia. Vimos de que fibra são feitos os bósnios e eu acho que esta Itália não me convence e pode ter muitas dificuldades na Bósnia. Portanto, podemos ter aqui, não diria uma enorme surpresa, mas podemos ter a Itália fora do Mundial. Seria algo que
obviamente, quem gosta de futebol, do puro futebol, dos mundiais antigos e tudo mais, é estranho não ter a Itália, portanto percebo que não seja isso que queiram, mas existe aqui a possibilidade da Itália ser eliminada na Bósnia e de falhar o segundo mundial consecutivo, que seria tremendo. Depois vamos ter um Suécia-Polónia. É curioso que nos playoffs de 2022 ambas as equipas também se defrontaram na final do playoff e a Polónia levou a melhor. Veremos agora o que é que acontece. Curiosamente, esse jogo foi disputado na Polónia. Desta vez isso não vai acontecer, vai ser disputado em Solna, na Suécia. Portanto, isto muda um bocadinho a figura e há também a tal questão da Suécia estar praticamente arrumada, entre aspas, mas ser salva pela Liga das Nações e foi por isso que veio ao playoff. E agora pode-se apurar para o Mundial com base numa salvação, digamos assim, a salvação da Liga das Nações. Portanto, não deixa de ser curioso esta questão. Portanto, são aqui dois jogos também muito interessantes nesta perspectiva. A Itália também esteve nos playoffs de há uns anos, não é? Tenho curiosidade para ver o jogo também entre a Turquia e o Kosovo. Acredito que a Turquia saia por cima e merece sair por cima, mas vai ser também quentinho. E depois há ainda o duelo entre a Dinamarca e a República Checa, ou a Chequia e a Dinamarca. Vai ser disputado em Praga, portanto tem aqui um grau de dificuldade acrescido para a seleção dinamarquesa, para Hjulmand, Bah, Froholt e companhia. Curiosamente, há aqui 3 representantes dos chamados, um representante de cada um dos chamados grandes portugueses. Estou a torcer pela Dinamarca por isso mesmo. Também é uma seleção que eu gosto particularmente, mas vamos lá ver se passa em Praga ou não. Acho que a Chequia vai levar o jogo para um lado muito físico, mas esta Dinamarca parece-me capacitada para isso mesmo, até pelos elementos de meio campo que tem. São dois elementos que nós conhecemos muito bem, não é? Do nosso futebol, o Froholt e o Hjulmand. Depois, nas outras esferas, vamos ter aqui um Jamaica-Congo. É um jogo muito interessante, não é? E um jogo entre equipas que representam, se calhar, muita diversidade, que será também este Mundial. Tenho curiosidade para perceber quem sai por cima. Não sei, acho que o Congo terá mais equipa, mas não consigo avaliar qualquer uma das equipas, sou sincero. E depois houve também a Bolívia a apurar-se, eliminando o Suriname, e vai disputar aqui a final do play-off frente ao Iraque. Portanto, duas equipas que também são pouco conhecidas do futebol mundial. A Bolívia, eu conheço alguns jogadores. Houve festa grande no país depois do apuramento, da seleção ter garantido o apuramento, ainda por cima de virada, começou a perder, deu a volta e apurou-se para o play-off. Agora não sei se conseguirá levar a melhor sobre o Iraque ou não, confesso que não estou muito documentado sobre esta seleção, mas será certamente também um jogo interessante e perceber quem será então o adversário da Noruega, da França e do Senegal no Mundial. São de facto jogos muito intensos e com uma carga emocional tremenda, porque está-se a determinar lá está o futuro das equipas, o futuro das seleções e o futuro de um país. Vamos ver se um país, um determinado país, vai estar envolvido e por dentro do Mundial. Eu não consigo imaginar, ou melhor, eu já vivi isso em 98, que eu era miúdo e acho que já consegui ter percepção daquilo que é o futebol. No Mundial 98, eu ainda me lembro, tinha 6 anos ou 7. Mas consegui ter a percepção de que Portugal não estava presente, então torci pelo Brasil, acho eu. Lá está, e nunca mais tive esse sentimento do meu país estar fora. E só ter essa... É um medo tremendo sentir que a nossa seleção pode não estar no Mundial, pelo menos para mim, não é? Que vivo muito isto. Acredito que vocês também vivam, não é? Mas lá está, vocês também terão sentido isto há 4 anos, quando Portugal esteve no play-off para o Mundial, e foi algo muito difícil. É verdade, a seleção portuguesa já esteve em play-offs de Mundial, aconteceu 3 vezes, em 2022, lá está, em 2014 e em 2010. Portanto, só em 2018
Isto é assustador. Nos últimos 4 mundiais, 22, 18, 14, 10, Portugal esteve em 3 playoffs, só se apurou diretamente no 2018. Portanto, não deixa de ser aqui, temos que dar graças ao facto de termos sido apurados diretamente. Em 2022 sabemos o que aconteceu, foi a Sérvia que nos impôs uma derrota na Luz e levou-nos ao play-off. No play-off derrotámos a Turquia, depois podíamos apanhar a Itália, não apanhámos a Macedónia do Norte e passámos passámos o play-off com alguma tranquilidade. Também aconteceu com relativa tranquilidade em 2010, frente à Bósnia, orientados por Carlos Queiroz, derrotámos os bósnios com 2 vitórias por 1-0, Raul Meireles marcou na Bósnia, creio eu, e depois em 2014, e agora falando em tranquilidade, Paulo Bento levou-nos ao Brasil, ou melhor, não foi Paulo Bento, foi sim Cristiano Ronaldo, uma exibição tremenda na Suécia, não sei se vocês se recordam desse hat-trick mítico, foi um dos jogos que eu mais vivi da Seleção Nacional e ficou marcado na história da Seleção Nacional esse apuramento para o Brasil e também a narração do Nuno Matos que dizia leva-nos ao Brasil, Ronaldo, leva-nos ao Brasil, leva-nos ao Brasil, lembro perfeitamente e foi de facto muito emocionante na altura esse apuramento e também essa sensação de que Portugal podia não se apurar para a prova maior do futebol mundial. Portanto, lá está, nem sempre foram rosas e o apuramento direto não é propriamente uma salvaguarda, embora esteja agora se calhar mais facilitado pelas novas regras, pelo alargamento do número de equipas, portanto Portugal acaba por ter maior acessibilidade à competição, aliás não só Portugal como também outras seleções que podiam eventualmente ficar fora do certame. Falei do play-off de 2010 frente à Bósnia. Nesse play-off de 2010 houve um caso polémico entre França e Irlanda. O jogo estava em prolongamento, creio que era a segunda mão. Antigamente os play-offs disputavam-se a 2 mãos e a França acabou por seguir em frente graças a um golo de Henry em que ele tem o apoio do braço para marcar. Aliás, isto até gera uma situação muito curiosa no sorteio em que a Charlize Theron, que estava a tirar as bolinhas, não é? Quando sai a França, ela diz República da Irlanda, que de facto merecia ter pelo menos levado o jogo para grandes penalidades e não ter visto essa possibilidade anulada por um golo que foi irregular. Portanto, fica também essa nota que eu acho que foi algo muito curioso que aconteceu na altura e que deve também ser mencionado. Acho que é preciso fazer-se justiça a essa Irlanda e também é pensar nisso que fiquei triste pelo facto deles não se terem qualificado para a final do play-off do Mundial 2026. Não só isso, mas também, obviamente, por Troy Parrott. Como podem verificar, a minha voz está um bocadinho mais rouca do que há uns segundos. Isso deve-se ao facto de ter vindo de Amarante. Há coisa de meia hora, mais ou menos, 20 minutos. Cheguei e pus-me a gravar, porque quero mesmo publicar o podcast a horas. E é isso, vim do jogo da Académica, frente ao Amarante. Um jogo muito sofrido por parte da Académica. Acho que faz parte, não é? Nesta altura, sofrer um bocadinho e, meus amigos, se sofreu em Amarante. A Académica entrou no jogo com uma abordagem um bocadinho diferente, um bocadinho mais macia no meio campo, sem Marcos Paulo eu acho que a conversa foi diferente, não tivemos tanta qualidade na posse, a equipa reteve a bola por menos tempo e o Amarante também conseguiu impor o seu físico e foram várias as ocasiões em que isso se verificou. Não só no meio campo, mas também quando a bola vinha para as alas, onde fomos também, de certa forma, ultrapassados a nível físico por parte do Amarante, que foi crescendo no jogo. Não criou situações de perigo por aí além, pelo menos na primeira parte, mas foi conseguindo ter, de certa forma,
o controle da partida. Se calhar foi o jogo em que eu senti que a Académica teve menos controle do jogo. Ainda assim, tivemos ocasiões interessantes para marcar, e acho que o aproveitamento da profundidade foi bom. Aliás, houve duas situações em que creio que o Cuba e também o Triana aparecem isolados na cara do guarda-redes, precisamente nesse aproveitamento da profundidade, dada a linha, quando a linha do Amarante, a linha defensiva subia um bocadinho, dava essa permissão à Académica para explorar a profundidade, onde fomos bons nesse sentido, e há também boa leitura também nessa perspectiva. Acho que os jogadores estão muito bem entrosados e permitem que haja também essa exploração. Portanto, foi um jogo muito complicado. O gol do Amarante surgiu e não foi propriamente uma surpresa na altura em que surgiu, e por volta dos 60 minutos, creio eu. E ficou-se, de facto, a malta estava a ficar conformada com o facto de eventualmente perder o jogo, mas a verdade é que isso não aconteceu. Na sequência de um canto, há um ressalto, há uma bola que é rechaçada, há uma recarga e há um gol. A Académica acabou por empatar pertinho do fim, por volta dos 82 minutos, creio eu, 83. Inicialmente o gol foi anulado. Eu fui ao VAR e verifiquei que de facto o Triana estava em jogo, ligeiramente em jogo, e acabou por marcar, fazendo o empate muito saboroso, um ponto que é muito importante para a Académica, sobretudo frente a um rival que se está a tornar direto, não é? É inevitável. Confesso que me está a surpreender o Amarante, um, e ficar igualado com eles no topo da tabela é de facto muito positivo. O único senão é permitir que o Belenenses fique relativamente perto do top 2. O Belenenses, para mim, tem também uma equipa muito interessante. Não sei até que ponto é que, enfim, não irá na segunda volta ter uma segunda volta completamente diferente e não escorregar como escorregou nesta primeira volta, mas o balanço da primeira volta da minha Académica, da minha Briosa, é fantástico. Devo notar que, pronto, tive com pessoas fantásticas neste percurso para Amarante, e quero desde já agradecer as boleias e também o almoço, para o qual eu não iria inicialmente, mas pronto, depois quis-me juntar muito em cima da hora. Contámos com a colaboração e com a compreensão, creio eu, da Taberna do Coelho, e também de malta muito porreira da Académica, que conseguiu agilizar isso. Portanto, devo agradecer publicamente. E é isso, é sempre. Foi bom, foi uma experiência muito boa. Estou aqui rouco, como podem ver, mas pronto, faz parte do ofício, digamos assim. Noutros assuntos, parece que a Seleção Nacional jogou. Houve muita gente que não deu pelo jogo, certamente, ou pelo menos que não o acompanhou ao vivo. Foi disputado às 2 da manhã de Portugal. E foi um jogo, enfim, não foi nada memorável, não é verdade? Acabou empatado 0-0, sem golos e sem grandes oportunidades. A maior foi mesmo a de Gonçalo Ramos, que foi assistido de forma primorosa ou involuntária, ou as duas ao mesmo tempo, por Bruno Fernandes. Essa bola ao poste foi mesmo o maior lance de perigo da Seleção Nacional em todo o jogo. É certo que houve aqui e ali outros lances que podiam ter levado perigo. João Félix esteve ativo nesse particular, e acho que fez um jogo também interessante, mas espremido, a Seleção Nacional acaba por não ter grande fio condutor, a não ser quando entrou João Neves e Vitinha, e aí a loiça foi completamente diferente, embora se mantivessem as dificuldades em chegar ao último terço com qualidade e com real perigo. Isso nunca se verificou, e é preciso olhar para o facto de esta seleção ou este conjunto de jogadores poder eventualmente ter dificuldades a jogar contra equipas que não se batem de igual para igual, ou que são de média dimensão. Não será certamente uma questão de estímulo competitivo, porque estamos a falar da seleção nacional. Será, digo eu, da postura eventualmente mais defensiva ou mais física que as outras seleções podem colocar em campo. Não estou a dizer que foi o caso do México no que toca à parte defensiva, mas se calhar o lado físico foi mais evidente. Claro que a altitude pode não ajudar, mas estamos a falar de um estádio completamente coberto e que pode eventualmente mitigar essas questões. Aliás, estes estádios já são concebidos, por exemplo, para absorver umidade que possa existir a mais, e lá está. Estando também coberto, existe também essa possibilidade de a questão da altitude não ser tão sentida. Portanto,
lá está, acabam por ser eventuais escapatórias ou para uma exibição menos conseguida. Não estou a dizer que estas desculpas foram usadas, mas mesmo assim não podem ir por aí. O próximo jogo frente aos Estados Unidos, acho que vai ser um jogo também nesta gama. E estou curioso para ver como é que esta seleção joga. Eu acho que o melhor 11 é com João Neves, Vitinho e Bruno Fernandes no meio campo, não mexo aí. Depois o número 9 já é uma questão aqui muito relevante. Eu continuo a achar que Gonçalo Ramos dá mais à equipa, é muito mais associativo do que Cristiano Ronaldo, mas eu percebo também que o estatuto de Cristiano Ronaldo o mantenha no 11. Ou melhor, percebo. Não é que perceba, por mim isso não acontecia, mas pronto, ele continua a ter esta influência. Nós também temos também sorte no facto de ele ser português e no facto de ele ter aberto muitas portas para todos os portugueses em todo o mundo, porque Portugal está no mapa também. Não digo que é, obviamente, não é só graças a ele, é também graças a anos de história, séculos de história, mas obviamente que Cristiano Ronaldo nos últimos tempos tem sido uma figura importante, um embaixador relevante do nosso país, embora pronto, eu tenha uma impressão cada vez menos positiva do homem. Então aquilo que aconteceu quando ele foi à Casa Branca para mim foi por demais, pronto, e aí já transbordou o copo. Mas pronto, não querendo falar de Ronaldo, acho que Paulinho também é uma boa alternativa a Gonçalo Ramos e é também um 9 que se associa e que também pode entregar muito à equipa. Portanto, eu acho que Gonçalo Ramos e Paulinho podiam eventualmente estar no Mundial, tal como Cristiano Ronaldo. Não sei quem tiraria, não me façam essas perguntas complicadas, mas era de valor ter os três. Devo também sublinhar a boa exibição de Samu Costa no jogo frente ao México. Teve ali um lance interessante e acho que esteve bem no meio campo, mas é diferente. É diferente ter Samu Costa ou ter, por exemplo, o Vitinha e João Neves. Bruno Fernandes esteve em jogo durante a maior parte do tempo e acho que é um jogador fundamental, é talvez o jogador mais importante da seleção nacional. E depois gostei também da exibição do Gonçalo Ramos. Lá está, é um jogador que eu aprecio e acho que pode ser muito útil à nossa seleção em desafios futuros, sobretudo frente a estas equipas, embora cá está. É preciso ter João Neves e Vitinha de início para poder sair com qualidade, é preciso ter Bruno Fernandes em bom momento para fazer ligação e ter ali dois extremos muito rápidos para conseguir também dar largura, nem que seja vir para dentro, acho que podem ser muito úteis. Portanto, acho que é necessário isto e estamos bem. Portanto, Dr. Martínez tem aqui a receita. Não, estou a brincar. A meu ver, seria isto. Não sei quanto a vocês, mas pronto, gostava de vos ouvir qual seria o vosso melhor 11 da seleção. Deixem nos comentários, deixem um like, recomendem aos vossos amigos. É sempre importante haver este tipo de coisas, tanto no Spotify como no YouTube. Portanto, venha daí esse feedback também positivo em público, negativo em privado, já sabem. Estejam à vontade e pronto, espero que tenham gostado mais deste episódio do que do anterior. Um grande abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.